Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal é o quê? São Paulo, campeão da Copa do Brasil! Não tem mais o que dizer, meu amigo, vambora pro vídeo! Tudo bem, Bruno? Posso dar parabéns pra você, Silas? Pode, sou São Paulino. Receba os parabéns, então, aqui nosso do Sport Center. Represente a torcida do São Paulo. Obrigado. Eu que assisti o primeiro tempo lá no Morumbi e saí, vim pra cá, já pra me aprontar, né? E, cara, eu fui campeão da Copa do Brasil, assim como o São Paulo foi agora, depois de muito tempo, pelo Inter de Porto Alegre, contra o Fluminense, que vão se enfrentar agora na Copa Libertadores, né? Um beijo também pro Zinho que tá com a gente lá. Um jogo que não foi dos mais bonitos, né? A gente, há 2 meses atrás, não daria nem Grêmio, nem São Paulo e nem Corinthians para fazer frente para esse Flamengo, há 2 meses atrás. Mas a coisa foi virando por tanto problema que o Flamengo arrumou para ele e por como o Dorival conseguiu consertar esse São Paulo, com a chegada do Lucas, com a volta do Arboleda, com a entrada bem do Rafael do goleiro, acertou a defesa e foi merecido. O São Paulo perde para o Cruzeiro na última vez que jogou uma final de Copa do Brasil, né, com o gol do Giovani de falta lá no Mineirão. E agora, o título que ainda não tinha, conseguiu, eu diria até que de forma merecida. O Flamengo, para mim, foi melhor no primeiro tempo, dominou mais com essa novidade do Gerson lá pelo lado direito, mas o São Paulo soube também, dentro do seu Morumbi, e com a campanha, né, Bruno, que vinha desde o jogo do Tolima, São Lourenço, LDU, que ganhou, ficou desclassificado da Sul-Americana, mas ganhou, Corinthians, Palmeiras, ganhando os jogos importantes dentro de casa, mesmo perdendo fora. Então, merecido, parabéns ao Dorival por essa grande vitória e essa grande conquista que ele traz para o São Paulo, que é inédito, como você falou, Bruno. Dessa vez ele conquista a vitória fora, na primeira partida, não é, Léo? Diferente dos outros jogos que o Silas citou. E aí, em casa, ele segura de uma maneira bravíssima o empate contra o Flamengo. É isso, bom, boa noite Silas, boa noite Bruno, boa noite Zinho, fã de esporte que está aqui com a gente. Parabéns a todos os tricolores. Não caiu esse tabu, né, do time que perde o primeiro jogo em casa conseguir virar fora. O Flamengo tinha chance de fazer isso, não conseguiu. Eu digo que esse é o título que vai ser o título de uma geração de tricolores, porque é isso, o último título de expressão nacional e internacional sul-americana de 12, antes disso o brasileiro de 2008, o tricampeonato, mas muitos jovens são paulinos viveram essa última década pela expectativa de um dia como hoje. Então, claro que o São Paulo, pelo clube gigantesco que vai ter outras grandes conquistas, muitas ainda ao longo da sua história. Mas sei que, assim, uma geração de jovens tricolores vai ter esse dia como um dia que vai ser difícil de igualar, porque é o dia que ele viveu de repente com seus familiares, viveu no estádio, viveu com os amigos. Então, não é um título qualquer, não. É um título muito grande por isso. Aí já vou chamar o Zinho. Esse cara merece o São Paulino, todos os São Paulinos, torcedores, grupo. Mas eu destaco muito o trabalho do Dorival. Focou, veio para isso, para buscar, né, um título importante, e a Copa do Brasil traz, além para os cofres do São Paulo, 70 milhões, se não me engano, a final dá para quem conquista, né? Então é uma grana muito importante para qualquer clube, ainda mais o São Paulo. O título que faltava nessa galeria gigantesca do São Paulo, e para um treinador que é bicampeão. Ele é tri, né? Porque ele ganhou no Santos também, o Dorival. Mas biconsecutivo, porque se o Flamengo era atual, o treinador era ele. Né? Então um bicampeonato, acho que é uma conquista pessoal também do Dorival, por tudo que ele passou, como ele saiu do Flamengo, a gente já falou isso em muitos programas, né? Acho que injustamente, né? Não foi correta a conduta com ele, já dei muita minha opinião sobre isso, e eu acho que ele merecia também, o São Paulino, mas o Dorival também, né? Porque mostra o potencial, a competência dele, a organização, um clube que recebe reforços e ele monta um esquema de jogo deixando jogadores importantes no banco, porque sabia contra quem ia jogar, o momento que o Flamengo se encontrava, e ele foi para buscar o resultado fora de casa. Ele conquista com esse empate dentro de casa, mas muito pelo que ele construiu com o São Paulo no primeiro tempo do primeiro jogo. A construção desse título passa por aquele primeiro tempo maravilhoso, que o São Paulo dominou no Maracanã, fez o gol que deu a vitória, né? Hoje sofreu um pouco mais, acho que o Flamengo até foi superior se botar o jogo todo, mas não foi um domínio também assim, que massacrou, que encurralou o São Paulo, que deixou o São Paulo no desespero, porque o São Paulo também deu suas escapadas, criou algumas oportunidades, num geral, pelas estatísticas, um pouco mais de posse de bola para o Flamengo, um pouco mais de chute a gol, mas nada que estava no contexto daquilo que o São Paulo planejou.
O São Paulo entendeu o que precisava para o jogo, administrou bem e consegue um título merecidamente, ô Bruno. E de maneira mais organizada, não é, Silas? Eu acho que a organização ficou muito clara, muito evidente nos confrontos contra o Palmeiras. Nos jogos com o Corinthians, eu acho que teve muito do brilho ali do Lucas, né? Aquela empolgação e como o São Paulo conseguiu, no primeiro tempo no Morumbi, massacrar o Corinthians. E contra o Flamengo, especialmente, é isso, um time muito mais organizado. Eu acredito que o Lucas foi a cereja nesse bolo, né? Verdade. O Lucas chegou, o Rames chega, não consegue ter sequência. Eu acho que vai ter agora, com muito mais tranquilidade, porque o Ferrarese também parece que já estava no banco. O Caio Paulista, você vê, teve câmera, tá lutando aí para entrar em forma. Igor Vinícius ainda tá fora, Galopo ainda tá fora. Mas você já vê um Alisson vindo para volante, você tem Luan, você tem Mendes, você tem Gabriel Neves, e o Alisson tá fazendo o que o Zé Rafael faz no Palmeiras, o que o Danilo fez do lado esquerdo no Palmeiras. Então, assim, todas as invenções do Dorival, coisas muito boas, e você vê uma estrutura de time, né, Bruno, Léo e Zinho? Um time que sabe o que quer, joga. Ele cai de produção ali nos 20, 25 do segundo tempo, aí quando entra Luciano, Michel Araújo, ou o Rato que tá no banco, entra depois, o time volta a marcar lá em cima de novo. É isso, eu acho que tá no caminho certo, com um futuro muito bom no comando desse Dorival Júnior aí, que, como todos nós falamos, é muito merecedor, porque é um cara do bem também. E aí os números da partida, Léo, olha só, os números então do jogo lá no Morumbi. O Flamengo com um pouco mais de posse de bola, mas com mais chutes certos, grandes chances criadas, olha a diferença, uma grande chance contra 6. E ações na área do rival aí 20 rubro-negras. O que é normal porque o Flamengo esteja em desvantagem quase o jogo inteiro, né? Só aquele intervalinho entre os gols que o confronto estava empatado. Então o Flamengo era naturalmente o time que tinha que tomar mais iniciativa. No segundo tempo, o São Paulo nunca chegou a estar contra as cordas, embora o Flamengo tivesse com mais iniciativa, né? O Flamengo rondava bastante ali, mas não houve aquele momento de pressão, de 2, 3 chances seguidas, no final, né? a defesa ali do Rafael, sim, né? O chute do Ayrton Lucas. Isso. Agora, uma coisa que eu acho legal, o Silas até usou a palavra invenção, né? Normalmente no futebol, quando você fala isso de técnico, você vai pro lado ruim. E, por exemplo, a invenção do Alisson como volante. Verdade. Foi uma coisa que solucionou um ponto para ele. Um jogador que deu uma outra dinâmica ali pro setor. Mostrando que você consegue, às vezes, ter um setor organizado sem ter necessariamente um dos volantes como um cão de guarda, um cara que só sabe destruir, né? Então é um meio-campo que ele conseguiu organizar muito bem. E sobre o Lucas ser um patamar acima, isso todo mundo viu desde o primeiro momento que ele pegou numa bola aqui, né? Isso estava muito claro. Porque o São Paulo, quando se desenha lá no começo do ano, ainda com o Rogério, a minha ideia era, esse é um time que vai ter que ser muita transpiração, o torcedor vai ter que entender isso, vai ter que jogar junto, de operários, né? Sabe? É o time do Wellington Rato, desses caras assim, sabe? Que já tem até um certo tempo de carreira, que estão tendo uma grande oportunidade da vida, mas quando você traz um Lucas Moura, pô, tem uma bola do segundo tempo ali que ele sai driblando, sai puxando contra-ataque, que são poucos jogadores do futebol brasileiro que fazem isso, né? E hoje o São Paulo tem um jogador como esse, e ele ajudou demais, né? E como um cara com a experiência internacional que ele tem, com a liderança que ele tem hoje também, né? Porque ele sai como um menino, mas ele volta como um líder, né? Como uma referência, como um cara que os jogadores olham e falam, pô, esse cara tem uma história também. Então, acho que tudo casou ali e quero reiterar o que o Zinho falou sobre o Dorival, porque ele, pra mim, ele é o grande personagem. É o grande? Eu ia perguntar isso pra vocês. Eu acho que sem dúvida é pra mim. Eu vou já mostrar a tela do Rodrigo Nestor, mas antes, só pegando o gancho do Léo e passar para o Zinho de novo sobre o Dorival, tô recebendo muitas mensagens aqui, porque quando o Dorival escolheu ir pro São Paulo, aceitou o convite, eu questionei a escolha dele, porque as coisas não estavam funcionando no São Paulo. Ele chegou para apagar um incêndio e o Dorival vivia o melhor momento da carreira dele. E entendia que ele deveria ir para um clube que estivesse organizado para dar a ele as chances de conquistar os mesmos títulos que ele tinha na temporada anterior. E já falei isso aqui há algumas semanas e vou repetir, porque isso não depende do título. Independentemente do título, o chute do Nestor podia ter saído, podia ter pego ali na perna de alguém, mas isso não invalidaria o bom trabalho que o Dorival fez no São Paulo. Perfeito. E claro que com o título aí não tem mesmo a discussão, né, Silas? Aí que minha boca tá calada de vez. Mas, Bruno, esse pensamento não era só seu, porque o Mendonça não foi pro São Paulo, o Speed Mendonça. O Juninho Capixaba, que é talvez o segundo melhor lateral, junto com o Piquerez hoje, do futebol brasileiro, tá no Red Bull, não acertou com o São Paulo. Eu falei com o Júlio Casares, com o presidente, que por sinal acho que fez aniversário ontem, né? Parabéns para ele, ganhou o presente aí hoje do seu grupo. E ele falou, Silas, a gente não tinha grana para concorrer com o Red Bull naquele momento. Hoje o São Paulo está num outro momento, completamente diferente. Mas eu também, se eu fosse o Dorival, eu pensaria muito naquele momento em ir para o São Paulo. De repente não era o momento. Mas ele fez uma aposta num time que ele já conhecia, um ambiente que ele já conhecia, e deve ter recebido promessas. Vamos trazer o Lucas,
Vamos trazer o Ramos. Daqui a pouco o Arboleda tá bem, a defesa se acertou. E foi se acertando. Tem que se falar do Beraldo. Sim. Tem que se falar do Rafinha. Rafinha caiu quando sai do Flamengo. Sim. E o Rafinha hoje é outro jogador. Então a gente precisa falar. Por quê? Porque quando você tem jogadores bons juntos, aqueles que são meio assim, no meio do caminho, eles crescem também. E aconteceu isso com o Nestor. Igor Gomes teve que ir embora. Sim. Não conseguiu ficar. Mas olha o Rodrigo Nestor. O próprio Caleri fazendo o gol decisivo ali também. Mais imagens aí da Vila Madalena, Izinho, sobre o Dorival, né? Essa é o personagem, o Léo destacou que pra ele é o personagem do título. Pra você também? Sempre. Eu tenho destacado isso, o bom trabalho dele no São Paulo de gestão de grupo, né? Porque você tem que tomar decisões e ele tomou decisões importantes, mexendo com jogadores, o Luciano, para mim. Eu vou te falar a verdade, eu sempre achei o Luciano titular absoluto no time do São Paulo. Imaginava até uma formatação, de repente pensando em tirar um outro jogador, mas que o Luciano jogaria. De repente o Lucas Moura jogaria mais pelo lado direito, porque ele fez isso no Tottenham, jogou muito pelo lado direito, voltando pela experiência de Premier League, sabe fazer essa função tática, mas ele enxergou que o Lucas aqui vai ser um cara diferente, com mais liberdade. E aí ele toma essa decisão de deixar o Luciano no banco e sabe administrar isso, porque o Luciano entra nos jogos e entra com a mesma vontade, com a mesma determinação, jogando pro time. Tem jogador que às vezes fica bicudo, mas depende muito do treinador. Então, assim, vários jogadores se destacaram. Acho que numa conquista eu sempre gosto de destacar sempre o coletivo, não gosto de ir muito pro individual. Claro, o cara que faz o gol vai aparecer mais, como o Rodrigo Nestor, que para mim é um jogador muito tático, importante, cobrado pela torcida, mas sempre um cara que entrega, que ajuda, que colabora. Não é porque fez o gol, não. Eu acho que já no Maracanã ele fez um belíssimo jogo. Tanto é que o Sampaoli mexe no esquema tático, botando o Gerson pela direita, para tentar segurar o lado esquerdo, com o Caio Paulista, né, e o Nestor, para ajudar ali o garoto Wesley na marcação. E até consegue fazer isso. Mas acho que jogadores se destacaram, mas muito pelo trabalho do Dorival. Tá? O Nestor no mata-mata pelo São Paulo desde 2021. 44 jogos, olha, o primeiro no ranking. 3 gols, 8 assistências, caramba. Participação em gols, 11. Vitórias garantidas, 3. 3 vitórias garantidas. Bom, aí é o seguinte, né? Tem esses números todos, mas o torcedor São Paulino vai lembrar do golaço que ele fez, porque esse já tá na história, Silas. O Zinho fez essa função. Óbvio que o Zinho fez essa função com muita maestria, com o craque que ele foi, conhece dessa posição. Agora o Nestor contra o São Lourenço, ele vai pro lado direito do campo, ele faz a jogada que o Luciano faz o 2-0 e elimina o São Lourenço da Sul-Americana. Então, assim, ele foi se achando, ele foi conseguindo a confiança que ele, Nestor, precisava. Ele cansa um pouco no segundo tempo, ali nos 20, 25, até por conta dessa entrega. Mas aí o Dorival já tem na manga todas as outras alterações. Mas é um jogador que ele não estava na frente do Gabriel Sara. Quando o Gabriel Sara sai do São Paulo, o Sara estava na frente do Rodrigo Nestor, mas o Rodrigo Nestor foi mostrando o valor que ele tem. E tá aí, esse título para ele, para o Beraldo, para o Wellington, eu acho que vai trazer uma confiança gigantesca, porque são jogadores criados ali e que o título, como o Zinho falou, ele sobe o jogador. O jogador, quando ele jogar de novo uma decisão, ele fala, pô, eu já joguei isso aqui. Eu sei o que é. Eu sei enfrentar a pressão. E isso tudo melhora o jogador, né? E a emoção dele ali na hora do gol, instantânea, é muito legal, né? Ele chora, né? Ele faz um golaço também. Eu não lembro contra quem foi, lá no Morumbi mesmo, que ele corta e mete lá na gaveta. E ele estava sendo muito pressionado naquele momento. Ele é o cara que ama o clube. É o cara que tem gratidão pelo clube. É o cara que está fazendo muito e às vezes a coisa não acontece e um outro faz menos e é dado muito mais valor para aquilo que o outro faz. Então, quando você é reconhecido, como é o caso do Rodrigo Nestor, a gente fica feliz e parabéns, né? Parabéns ao Dorival, assim, por enxergar isso também e manter o jogador, né? Quero levantar um outro personagem, que é o Rafael. Eu ia chegar nele, Léo. Goleiro, né? Que é a bola que ele pega no final. E assim... Não, e não só hoje, né? O São Paulo vem passando por mata-mata, por decisão nos pênaltis, e é muito na conta dele, né, Léo? E ele é um goleiro já experiente, mas com que até chegar no São Paulo tinha poucos jogos, porque ele ficou anos na reserva do Fábio no Cruzeiro, depois no Atlético também. É a 4ª Copa do Brasil que ele ganha.
Quarta? Ele foi campeão com o Cruzeiro, foi campeão com o Atlético, quer dizer, mas sempre ali, sempre no banco, sempre batendo palma pro titular. E agora ele tem a chance de ter a sua, como que é certamente a mais especial de todas, porque foi jogando, foi fazendo uma defesa super importante no final. E há quanto tempo que o São Paulo tá aí, né? Desde a saída do Rogério, tantos goleiros já passaram. Teve goleiro que deu esperança e depois caiu, Volpe, outros tantos tentaram. Hoje o torcedor do São Paulo tem um goleiro para se sentir seguro, né? E que na hora do jogo importante tá lá, resolve. E hoje aquela bola no finalzinho ali foi e ele pegou sem dar rebote ainda, né? Foi uma defesa super importante. Era um lance, a bola quase desvia também, Zinho, mas o Rafael, a gente tá destacando então individualmente alguns jogadores e você falava do coletivo. Você vê, a gente já citou todo mundo, Zinho, nessa conversa. Se você for ver no gol do Bruno Henrique, ele faz uma defesa maravilhosa. No chute do Pulgar. A bola ia entrar, tinha endereço. Ele dá um toquezinho na bola, o desvio dele que bate na trave. Bruno Henrique vem de frente, é difícil mesmo pra zaga, né? Num rebote. Zaga ainda, né? Pra ter essa reação é normal o atacante chegar na frente. Mas ele faz uma defesaça no lance, né? É porque sobra pro atacante. Um goleiro que... O título é fundamental para dar segurança para jogadores mais jovens, né? No caso do Nestor, do Pablo Maia, né? Alguns atletas, Beraldo, que já está nas graças da torcida, o Beraldo, né, o zagueiro, mas outros tinham uma cobrança maior. Tem não é perseguição, mas uma desconfiança. Então o título, a conquista, você fica marcado no clube com vitória, né, ainda mais fazendo gol, no caso do Nestor, vai ficar na lembrança, né? Qual foi a primeira vez que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil? Foi em 2023. No segundo jogo, rapaz, estava um sufoco, o Flamengo saiu na frente, aí o Nestor pegou uma bola de fora da área, uma precisão, a canhotinha. Ele tá marcado já na história do clube, isso dá moral, dá confiança. Tanto é que tem uma bola lá do meio campo que ele arriscou. Ele tentou pegar de surpresa o Rossi, né? Confiança. Muitos jogadores precisam disso. Alguns jogadores, né, que não aparecem muito para a torcida, quando o time está vencendo, né, quando ele não faz gol, mas ele é um cara mais tático, ele não aparece muito. Vai aparecer o cara que fez o gol, ou o goleiro que fez uma grande defesa, né, assim, ou o cara que deu o passe para o gol. E a gente que é do meio do futebol, a gente tem que observar jogadores que de repente não aparecem muito para a torcida, mas são fundamentais para o sistema funcionar. Para esse sistema funcionar. O próprio Ayrton Rato, eu quero destacar ele também, porque a recomposição dele, com o Nestor pelo outro lado, se juntando a esses dois jogadores, Pablo Maia e o próprio Alisson, sustenta um São Paulo defensivamente que não sofre tanto. Do outro lado, claro, vai ter possibilidade. Mas assim, eu não vi um São Paulo sofrer no jogo. O Flamengo foi superior em certos momentos? Sim. Mas nada de sofrimento, porque o time estava muito bem organizado, com os jogadores se doando para o sistema de jogo montado pelo Dorival, até para dar uma liberdade para o Calleri e para o próprio Lucas Moura. Então, assim, passa muito por jogadores importantes, a gente vai citar vários outros, mas, no final, a gente tem que elogiar muito esse treinador que conseguiu colocar na mente dos atletas que era possível, motivou esses jogadores, treinou esses jogadores e abriu mão de um Campeonato Brasileiro. O São Paulo está lá atrás do Campeonato Brasileiro. Vai se recuperar? Vai. Não vai cair para a segunda divisão, mas brigar pelo título não dá. Mas já está garantido na Libertadores. Campeão da Copa do Brasil, está garantido na Libertadores, tem um prêmio maravilhoso e agora se recuperar, com todo mundo com a cabeça boa, né, com moral, né, para se recuperar no Brasileirão. A gente tem os números do Dorival. Vai leve agora o São Paulo para essa reta final do ano, hein, Léo? Que vai com confiança, assim, você vai ter... E agora, sabe o que seria legal também? Aquele ingressinho em conta nos próximos jogos para premiar o torcedor. Curitiba e Corinthians, né? Essa Corinthians renda é o próximo aí, né? adversário. Curitiba antes? Não, já é o Corinthians. O domingo, né? Mas não, o jogo postergado do Curitiba não tem? É o Curitiba antes? Eu acredito. Não sei se eu estou equivocado. Bom, de qualquer maneira é isso. Assim, o torcedor vai comparecer, vai empurrar. É claro que estar na Libertadores também te dá uma garantia. O Silas falava agora sobre dinheiro, né? Você tem uma previsão Curitiba, de orçamento. Quarta-feira. Quarta-feira. Léo. Tá, não. Você tem uma previsão de orçamento que é um pouco maior tendo Libertadores. Então você tem uma perspectiva de futuro diferente também. Rames agora, espaço livre para ele. Você vai conseguir dar mais tranquilidade para adaptar o Rames no contexto de menos pressão, de menos cobrança imediata. E o contrário. Mas vai sair quem? Essa é uma outra boa questão, né? Eu aqui não vou ser, que eu vou continuar lá no meio campo lá. O grande personagem foi o Dorival, porque enquanto o senhor Bruno Vicari falava que era uma perda de tempo pro São Paulo, ele foi e mostrou que o São Paulo é um clube competitivo, como sempre foi. Respeita Bruno Vicari e toda a mídia flamenguista.
Aí, Bruno, sobrou até pra você, viu? Companheiro, quem foi o grande personagem dessa conquista? Fala pra mim quem foi o grande personagem. Eu. Dorival, o Bruno vai trazer. Segura essa aí, ó. Ô, Vinícius. Ô, Bruno. Oi. Você tá me ouvindo? Deixa eu tentar mostrar aqui uma torcedora. Tô ouvindo? O grande personagem sou eu. Igual o Neto falou pão lá pro Corinthians, não foi, Léo? Não é? Ei, não vai dar e tal. Eu sou o grande personagem. Eu mereço comemorar essa conquista. Tá bom, ô, Vinícius? Pede pro São Paulino me agradecer É isso aí. Tá vendo? Deixa eu mostrar. Calma aqui. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Calma. Uma torcedora do Flamengo que tá grávida. Queria mostrar sua coragem de vir até aqui, torcedora do Flamengo e grávida. Você tá grávida de quantos meses? 8 meses. 8? Já vai nascer aí. Como é que foi acompanhar o jogo? Escreve pra gente. Aqui no Reduto, que a maioria é muito São Paulino. Olha, é difícil perder, óbvio, porque meu coração é flamenguista, mas eu tenho outro ladinho que também é São Paulino, porque minha família toda é São Paulina, sim. Então você ficou dividido? Então eu tô dividido, tô feliz por ele. Quem que tá vindo aí? A Hope. Ela é São Paulo ou Flamengo? Por enquanto ela é flamenguista, mas quando ela sair de mim, aí eu deixo por ela. O pessoal tá respeitando, ó, porque você tá aqui, a galera tá gritando e tá todo mundo fazendo uma ilha em volta dela. Eu vou afastar, vou mostrar mais um pouquinho da festa aqui, Bruno. Mas você tá vendo, sobrou até pra você e a torcida São Paulina continua por aqui fazendo todo esse barulho. Vou falar com você então. Campeão, até que enfim a zica acabou. Depois daquela vitória com o Tigres, acho que deu tudo certo e o São Paulo é campeão da Copa do Brasil. Agora somos campeões de tudo. Não que a falta da Copa do Brasil fosse grande, mas foi um título gigante do São Paulo. Acho que na primeira partida do São Paulo ainda foi melhor do que na segunda, mas estava com o resultado no bolso e o Nestor, que eu nunca nem a torcida toda do São Paulo criticou, fez o gol que deu o título pro São Paulo, né? Um empate suado ali, chorado. Mas o São Paulo e o São Paulino podem gritar, é campeão! Essa torcida merece demais. Hoje lotou o Morumbi com 63 mil pagantes e 24 milhões e meio de reais de premiação. Quer dizer, o São Paulo tirou hoje nessa brincadeira aí 94 milhões e meio de reais, sem contar aí as receitas extras aí durante o jogo no Morumbi. Quer dizer, não vender jogadores rendeu, né? O São Paulo é campeão, vou repetir diversas vezes porque faz tempo que a gente não grita. A TV Paulista, mas não é o mesmo peso da Copa do Brasil. Estamos na Libertadores 2024, a perspectiva é outra. Agora é lutar aí pela permanência do Lucas, principalmente também lutar por uma posição melhor no Brasileiro, mas o trabalho do Dorival é gigante, é uma equipe, sabe, que cadenciou o jogo. Toma o primeiro gol contra o Flamengo, a gente pensa que a gente vai despedaçar e logo em seguida marca o gol de empate. Teve chances, como o Flamengo também teve, mas grande título do São Paulo. Agora a gente pode falar que somos campeões de tudo, entendeu? Que é pra pouco. Então, Rafael é o melhor goleiro da competição, Beraldo gigante, o Arboleda infelizmente se machucou, mas o Diego Costa entrou e foi bem dentro do possível. Rafinha, no Bruno Henrique, lado esquerdo o Caio Paulista deu até onde pôde, meio campo Pablo Maia foi bem, a Alisson dessa vez não foi tão bem quanto no primeiro jogo, mas importante. E, claro, Lucas, Caleri, Nestor, Wellington Rato, todos têm que ser aqui ditos. Os que entraram também, Michel Araújo aí, quase, o São Paulo faz um golaço, uma jogada dele sensacional no meio campo. O Luciano também perdeu um gol ali cara a cara. Depois entra o Gabi Neves também. Então, assim, grande conquista do São Paulo. Venceu 3 gigantes em sequência, o Palmeiras e o Flamengo, que são talvez 2 dos 3 melhores clubes da América, e logo em seguida também venceu o rival Corinthians. Então, assim, é um título que não tenho o que dizer contra. Os rivais agora podem voltar a tremer, que se Deus quiser o São Paulo está de volta aí, né, Bernardo? Até o Bernardo também está animado aqui com o título do nosso tricolor. E é isso, agora a expectativa é grande para saber qual São Paulo veremos em 2024. O Luciano deu uma entrevista ali ao final do jogo, ainda tá rolando o final do jogo, mas eu quis dar o meu react, momento de felicidade pura. Agora o ano é só terminar bem o Brasileiro, mas tô feliz da vida. O Luciano deu uma entrevista ali, ao que parece, ali dando uma despedida, né, já que recebeu propostas e negou algumas.
Agora vamos ver. Agora a gente vai escutar muita especulação no mercado da bola. É claro que agora a gente tem que lutar ali para chegar aos 45 pontos no mínimo brasileiro, mas agora o foco e o único campeonato de São Paulo disputa é o brasileiro. Mas essa semana é a semana da ressaca. Meu domingo foi maravilhoso e essa semana será mais maravilhosa ainda para você, para mim e para todos os torcedores de São Paulo. Aproveitem, gritem muito. É campeão, meu amigo. Então é isso. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E claro, como sempre digo, mas vai ter que dar, porque hoje é campeão. Dá aquele likezão. E ó, a gente vai ter muito vídeo, muito conteúdo do São Paulo essa semana. Não tenha dúvida, porque conteúdo e vídeo é o que não vai faltar. São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Um ótimo domingo a todos, uma ótima semana a todos. E você que é São Paulino, eu tenho certeza que também terá. Tá ok? Valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.